Shalom para meus irmãos que temem Yahweh Al-Rai, têm o testemunho do Shua do Messias e guardam seus mandamentos. Irmão Nick, aqui hoje é o 22º dia do segundo mês do calendário non-gregoriano calibrado solarmente de Yahweh Al-Rai, de 3.654 dias. O equivalente gregoriano é 11 de maio de 2025. Estou aqui na ilha de Chipre gravando e publicando este vídeo aqui no leste Mediterrâneo e o título deste vídeo está exposto. Como os 430 dias do Zika não desmentem o calendário solar e também o 13º calendário lunar. Mês é falso. Então, não sei se vocês sabem disso, mas há muitos ensinamentos por aí de diferentes professores na internet que tentaram usar o registro de colocação do Zika no site por 430 dias para refutar o calendário solar e, ao fazê-lo, tentaram provar o calendário lunar e o 13º mês bissexto lunar. E isso é absolutamente falso. E há um grande motivo para isso: eles perderam a informação mais importante do registro e a omitiram. É por isso que é completamente falso. Eu vou desmascarar isso. Vou refutar isso neste vídeo. Então aquele ensinamento que falei sobre usar o registro de 430 dias do Zika para refutar o calendário solar e provar o calendário lunar, provavelmente foi originado de Michael Shaba, um canal, Michael Shaba Estudos Bíblicos, de seu vídeo há mais de 7 anos, onde ele tentou expor o engano do equinócio. Foi assim que ele chamou. Ele chamou isso de engano, mas na verdade está enganando as pessoas porque omitiu uma evidência importante no registro do Zika. Quando lemos as Escrituras, você tem que lê-las. São necessárias habilidades de pensamento crítico e habilidades de leitura crítica, porque às vezes o menor uma pista, uma pequena palavra ou uma pequena evidência nos dá uma visão da verdadeira compreensão do que está acontecendo com o registro. E esse é o caso do Zika deitado de lado. Michael Shaba perdeu uma informação muito importante, portanto, deu uma falsa argumento sobre o calendário solar calibrado. Então, a primeira pessoa, mais uma vez, estou ciente dos 430 dias do Zika, foi Michael Shaba. Seu vídeo tem mais de 55.000 visualizações agora. Então ele tem o vídeo mais influente sobre o assunto e o algoritmo entrou em ação porque isso é um de seus vídeos mais populares em seu canal. Então, novamente, não sei se o ensinamento se originou dele e ele descobriu o que pensava. Ele descobriu o que era falso ou se obteve de outra pessoa e simplesmente o reciclou e simplesmente acionou o algoritmo. Então, não sei. Mas vou atribuir isso a ele por causa da audiência alcançada que ele teve. Ele é definitivamente a pessoa mais influente neste assunto. Depois que Michael Shaba fez seu vídeo, Adam Finkus tem um canal de vídeo com mais de 200.000 inscritos. Ele usou a mesma informação no Michael Shaba e lançou seu vídeo 13º mês com ponto de interrogação das Escrituras. E tentou desacreditar o calendário de 364 dias. Este é um vídeo extremamente grosseiro de como ele usou e ajustou certos aspectos no início do vídeo. O livro do Jubileu tenta refutar o calendário, mas isso é apenas algo novamente. Este professor aqui também é falso, errado e incorreto e vou provar isso. Neste vídeo. Seu vídeo tem mais de 13.000 visualizações. Meu vídeo é provavelmente o único que teve alguns milhares de visualizações, mas todo mundo deveria saber sobre isso por causa desses falsos mestres que estão fazendo isso. Não apenas canais como Adam Film, Purple, Devinear captaram isso, mas também canais menores. Também peguei os ensinamentos de Michael Shaba e tem regurgitado as pessoas simplesmente jogando de volta o mesmo vômito, inchando e vomitando de volta. Isso é o que está acontecendo aqui. Portanto, isso é um problema e é um exemplo de como as falsas doutrinas se espalham como o 11. Demora um pouco e então entra e agora você tem todas essas pessoas falando a mesma narrativa falsa criando uma câmara de eco de mentiras. Vou prosseguir e expor essas mentiras neste vídeo. Aqui está uma captura de tela de Michael Shaba onde vou ficar preto com os olhos cobertos por um chapéu preto. Eu vou dizer que estarei em uma música.
Michael Chaba tem um grande problema agora com este vídeo que estou colocando aqui. Qualquer que seja o sobrenome de Michael, eu não sei. Vou tentar chamá-lo de Michael porque não sei se o sobrenome do Chaba me parece falso. Mas de qualquer forma, talvez seja. Eu não faço ideia. O que fiz foi verificar os fatos. Eu trabalhei. Como pude verificar se eles funcionavam lendo a profecia de Ezequiel? E quando fiz isso, descobri que Michael Chaba errou completamente e omitiu uma chave. Peça de evidência bíblica e textual dada pelo próprio Ezequiel em sua própria narrativa que refuta completamente sua hipótese. E tão falso, o que significa que os 430 dias de Ezequiel não refutam o calendário solar. Isso não refuta nem um pouco. Então, isso não prova que o calendário seja lunar e eu tenho algo para isso. Então, este vídeo que você está assistindo agora vai passar por uma sessão DEM-DEM em meu artigo que acabei de publicar há uma semana. Em seguida, fiz uma segunda edição com novas informações. Então, se você ainda não leu esta segunda edição, você tem que ir ao acadêmico e pegar o artigo. Compartilhe com todos os outros. Você sabe quem está no calendário lunar, divulgue-o porque não está apenas desmentindo Michael Chaba nos 430 dias. Essa é apenas uma pequena parte no final do artigo. Há algumas evidências fortes de aquecimento neste artigo que nocauteiam completamente todos os satélites lunares. Calendários. Refuta todos eles do relato do dilúvio de Gênesis, da matemática, da astronomia e da língua hebraica. Então você precisa pegar esse papel. É grátis. Não aceito doações nem aceito doações. De graça assim como recebi, de graça eu dou. Então aí está o link na descrição do vídeo para esse artigo. Então, nos meus 2 últimos vídeos aqui, este vídeo, ok, informações do calendário lunar no relato do dilúvio de Gênesis, tem apenas 15 minutos de duração. Divulguei algumas informações, mas não eram 100% concretas. Voltei ao relato, ao texto e provei isso no texto e falei sobre isso. E redefini os parâmetros de acordo com o que diz o texto. E refuto inequivocamente todos os calendários lunares porque é matematicamente impossível ter. Os 150 dias em que as águas eram um gabar forte na Terra e o ciclo lunar B 5 meses. É absolutamente impossível. No 17º dia, no 7º mês, as águas não eram gabar. As águas naquela época baixaram. Eles eram porteiros, o que significa que estavam recuando e não eram mais fortes, o que significa que a última data possível dos 150 dias era o 16º dia do 7º mês. E se você passar do 17º dia do 2º mês até o 16º dia do 7º mês, que é o último dia possível? Como os 150 dias, não chega a 150. Só chega a 149 e é matemática e astronomicamente impossível chegar a 150. Não há truques que alguém possa fazer e isso é um falso calendário lunar. Isso prova todos os calendários lunares. Então pegue o artigo da segunda edição porque é melhor lê-lo do que me ouvir falar. Porque até eu, me ouvindo falar às vezes, não gosto de me ouvir falar. Não sou um bom orador. Então, dito isso, agora é a hora de compartilhar as evidências que comprovam que a hipótese de Michael Chaba é falsa. Aqui está minha página acadêmica. Vá em frente e basta clicar nos artigos que há apenas um ali, Astronomia e Matemática e o registro do dilúvio de Gênesis comprova todos os calendários lunares. Segunda edição. Isso levará a esta página da conta do Flood. Agora deixe-me ir em frente e entrar no assunto. Antes de fazer isso, vou apenas compartilhar com vocês um pouco sobre este artigo. Novamente, a parte inicial deste artigo contém informações realmente contundentes com as quais os entusiastas do calendário lunar não conseguem lidar. Eles não podem lidar com as costas. Essas costas são muito difíceis de acertar matematicamente. É impossível ver 5 meses lunares consecutivos de 30 dias. Há um problema se você começar com uma lua escura. Uma lua prateada ou lua cheia é matematicamente impossível. E eu forneço essas informações aqui por alguém que gosta, acho que seria trigonometria ou algo assim para prosseguir e provar isso.
Encontrei essa informação depois de já ter estabelecido isso, mas defini os parâmetros no idioma hebraico. A língua hebraica comprova o contexto de Gênesis 83 para definir os parâmetros. E novamente, estou falando sobre a palavra. Existem algumas palavras-chave, Gabor, e a segunda palavra-chave é Assar. Então Gabor, Assar e Assar, estas duas palavras provam que o 17º dia do 7º mês não foi um dos 150 dias que as águas foram Gabor e prevaleceram. Pelo contrário, naquele dia para a água baixar, eles têm que ser Assar, ok? E a palavra para Gabor está bem aqui no Zequi, a saída é capítulo 1711. Esse é um ótimo texto de prova para entender o contexto dessa palavra e como ela funciona. Então vá em frente e confira este artigo, leia o jornal. É inequívoco considerar todos os calendários lunares absolutamente fantásticos. Novamente, aqui está um link para a trigonometria desse cara. Este homem, Bill Velker, que encontrei depois de já ter publicado meu vídeo da primeira parte, exclui 5 meses consecutivos de 30 dias. É absolutamente impossível, o que significa que você pode obter apenas 149 dias e provar que todos os calendários lunares. Ok, sem falar que são 40 dias de intervalo direto. Você não será capaz de ver quando a lua acontecerá naquele dia. Então você não vai saber se citou a lua ou não. Então é exatamente isso. Então dê uma olhada neste artigo. Mas o motivo deste vídeo não é este artigo, mesmo que você precise obtê-lo. Ok, o motivo deste vídeo é por isso, um dandum que adicionei no final deste artigo que não estava na minha primeira parte. Agora aqui está o dandum contando os 430 dias de Zequi. Agora não há razão para eu prosseguir e ler o resumo, pois já expliquei isso para você no início aqui. Então agora deixe-me ir em frente e entrar neste artigo e orientá-lo. Aqui estão os parâmetros de Zequi 430 dias no 4º mês no 5º dia do mês no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Zequi recebeu uma visão e ficou surpreso por 7 dias. Zequi 1 vs 1 ou 2. Ao final dos 7 dias, Zequi recebeu pela segunda vez a palavra de Astvel e fez um vigia para a casa de Israel e instruiu-o a ir para o avião e a glória de Astvel apareceu para ele novamente. Zequi foi nomeado vigia dada a mensagem do vigia e no Zequi capítulo 3 vs 24 a 25 ele foi instruído a se trancar em sua casa. Isso é muito importante e é algo ao qual voltarei. Ele se instruiu a se trancar. Então ele recebeu a profecia do cerco de Jerusalém e então no Zequi capítulo 4 vs 1 a 8 ele foi instruído a ficar deitado sobre o lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o lado direito por 40, num total de 430 dias. A palavra-chave no Zequi 4:4 é a palavra Jacob que é traduzida como deitar de lado com certeza. Ok? Com isso dito, a equação inicial do Zequi deitado de lado lembra que ele pesava 7 dias. Ok? 5º dia do 4º mês foi o primeiro dos 7 dias de espanto. Você adiciona 7 dias que equivalem ao 12º dia do 4º mês. O Zequi ele começou a se deitar de lado. Portanto, o 12º dia do 4º mês é o dia número 1 de 390 e também o dia número 1 de 430. O total de 430 dias no 5º ano de cativeiro que o Zequi será o fim da postura ao seu lado. Ok? O Zequi foi questionado pelos anciãos de Judá e de Israel sobre esta é uma profecia totalmente nova. Ok? Tudo bem? Ele sente que 8:1 começa uma profecia totalmente nova. Tudo bem? Assim, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu estava ao lado dele na casa mental. Ok? Em sua casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, a mão de Gapalalaim caiu sobre mim. Ok? O próximo versículo ao qual quero que você preste atenção é uma nova profecia. Ok? Vamos ver. 14 versículo 1. Que certos anciãos de Israel vieram até Ezequiel e sentaram-se diante dele. Quando a mão de Iapa caiu sobre seu ele recebeu um conjunto de profecias que se estendiam. Portanto, esta profecia é do capítulo 8 do Zequi, versículo 1 até o final do capítulo 19 do Zequi. Tudo isso é uma grande profecia definida aqui, com múltiplas profecias diferentes e coisas diferentes acontecendo nesta profecia. Uma terceira profecia está então no final.
Ezequiel 20 versículo 1. Isso nos inicia em um outro conjunto de profecias. Então um novo conjunto de profecias aqui. Depois o Ezequiel 21. O Ezequiel recebeu outra profecia e comemora a data. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, no 10º dia do mês, que alguns anciãos de Israel vieram consultar a Yahuá e sentaram-se diante de mim. A palavra-chave quebrou, a palavra-chave hebraica nestas três passagens é Gishab. H3427 de Strong, que significa habitar, permanecer, sentar, permanecer, habitar e ficar. Então, quando ele se sentou em sua casa, a palavra sat é Ishab. Ok. E quando os anciãos vieram antes dele, eles também Ishab. Tudo bem, e essa palavra significa habitar, permanecer, sentar, permanecer, habitar e ficar. Então é realmente importante que vocês vejam isso aqui. Que no Ezequiel 81 diz que ele estava, Ezequiel diz que ele estava sentado em sua casa. E então os mais velhos vieram antes deles. E sentou-se diante dele. Então ele estava sentado em sua casa e aqui vieram eles e sentaram-se diante dele aqui. Porque essa palavra Ishab tem múltiplas formas. Está traduzido. E isso precisa ser anotado na próxima profecia, definido que ele recebeu assim, mais um ano depois, ou algo parecido. Ele não está mais sentado em sua casa. Não menciona que ele está sentado em sua casa, mas eles vieram e sentaram-se diante dele. Então isso é apenas algo para notar que aqui ele está sentado em sua casa e eles se sentaram diante dele. Mas aqui diz apenas que os anciãos vieram até ele e sentaram-se diante dele. Não diz que ele está sentado em sua casa. E isso será muito importante, pois agora irei explicar. Então o falso argumento que Michael Shaba diz é sobre o relato baseado em Ezequiel versículo 8 versículo 1. Disse que algumas das versões em inglês traduziram a foto para sentar e proponentes do calendário lunar. Sugerir falsamente, fornecer informações falsas, que Ezequiel não está mais deitado de lado em Ezequiel 8 versículo 1. Porque dizem que o texto diz que ele estava sentado. Ok? E, portanto, a única maneira de o período de tempo funcionar está no calendário lunar que inclui um mês bissexto lunar e permite que Ezequiel não fique mais deitado de lado, mas sentado, sua loja. Eles argumentam falsamente que o período de tempo não foi suficiente para o cálculo do calendário solar. E apenas o cálculo do calendário lunar é possível. Eles usam um Ezequiel 8 versículo 1 para tentar provar o calendário lunar e que existe um 13º mês lunar. Embora não seja o 13º mês, cite o 13º mês. Você nunca verá a palavra 13º mês registrada nas Escrituras. Portanto, é preciso notar que em Ezequiel 8, versículo 1, Ezequiel não estava sentado, essa palavra é sua loja morando na casa dele. Vamos colocar isso aí, é melhor colocar isso aí. No 5º dia do 6º mês e do 6º ano. Só porque Ezequiel está morando em sua casa não significa que ele estava sentado. E que ele não estava deitado de lado. Ele totalmente poderia estar deitado de lado. Ele não mencionou que estava ascendendo do lado, mas há uma coisa muito importante. Ele está morando em sua casa. O fato-chave na passagem de Ezequiel 8 versículo 1 inclui o fato de que ele estava em sua casa. Ele atende a um dos requisitos de Ezequiel, capítulo 3, versículos 24 a 25. Quando ele foi atingido originalmente. A primeira coisa que ele foi instruído a fazer antes de ser instruído a se deitar para construir um cerco ao redor de Jerusalém e deitar-se de lado. A primeira coisa que ele foi instruído a fazer foi trancar-se em casa. Bem aqui, Ezequiel é instruído a se trancar em sua casa. Esta é a primeira coisa dentro deste conjunto de instruções proféticas que ele deveria fazer, estar em sua casa. Certo? Então o que você tem é que mais tarde ele foi instruído a se deitar de lado. E este fato-chave em Ezequiel 8 versículo 1 que ele está nos dizendo que neste momento em Ezequiel 8:1 ele ainda está em casa é na verdade a prova. Ezequiel estava deitado de lado. Os proponentes do calendário lunar ignoram e omitem esta evidência. Eles não querem que você entenda a passagem completamente. Ok? Não podem dizer que Ezequiel não estava deitado de lado. Tudo o que sabemos é que Ezequiel estava em sua casa morando em sua casa.
E se você estiver em sua casa, tranque-se em sua casa ou em sua casa por 430 dias ou por um período de 430 dias. É claro que ele ainda está deitado em casa porque o período ainda está acontecendo. Então, ao deixar de fora esta evidência fundamental, eles estão mentindo para todos por omissão e enganando as pessoas por omissão e tentando enganar as pessoas fora do calendário de 365 dias, retendo informações. Ok? Além disso, em Ezequiel 20 versículo 1, lembre-se que li em Ezequiel 20 versículo 1 bem aqui. Ok? Eu mencionei sobre isso aqui. Os anciãos vieram e sentaram-se diante dele. Mas em Ezequiel 20 versículo 1, ele não está mais morando em sua casa. Ok? Mas em Ezequiel 8 versículo 1, ele diz que ainda está em casa quando os mais velhos vieram vê-lo. Ok? Então assim, Ezequiel 8:1, ele ainda está na casa dele. De acordo com Ezequiel capítulo 3 versículo 24 a 25. E pode-se presumir logicamente que ele ainda estava deitado de lado, já que o período que começou ainda estava em andamento. Então todo mundo tenta dizer, olha, ele não está mais deitado de lado neste momento e está sentado lá em sua casa e vem sentar-se diante dele. Ok? Só porque ambos os momentos em que os mais velhos se sentam é a palavra enquanto você faz compras e como Ezequiel é sua loja, o contexto disso não significa nada. Ele está morando em sua casa. E se ele deveria ficar deitado de lado, é claro, ele fará isso durante todo o período. Ok? Então, novamente, o fato de Ezequiel em Ezequiel 20 versículo 1. Ele não está mais em casa, isso significa que já passamos do prazo. Sabemos disso com certeza, mas em Ezequiel 8:1, não sabemos se ele está deitado ou sentado. Portanto, isso refuta totalmente o argumento do calendário lunar e joga-o pela janela como prova contra o calendário solar. Ok? O facto de ignorarem esta evidência fundamental e de fazerem falsas alegações contra o calendário solar, baseado na omissão das principais evidências para enganar as pessoas fazendo-as acreditar que um calendário lunar falso é um argumento falso que agora foi exposto e corrigido. Olá, estamos acordados. Dito isso, aqui está a equação correta de Ezequiel. Novamente, 12 dias do quarto mês é o primeiro dia de 430. Isso é muito importante observar. E então aqui vou dar uma olhada neste gráfico aqui. Para todos, talvez eu diminua o zoom. Então aqui está esta tabela bem aqui. Esta é uma tabela muito importante. Como funciona? Aqui está o mês lunar. Novamente, não há 13º mês bissexto nesta equação para o calendário solar ou profético. Aqui estão os dias por mês de os dias lunares. Aqui está o mês solar com os dias por mês, os dias padrão, os dias proféticos. Mês com contagens de dias proféticos. Ok? Então é isso que você tem. Ok? E só porque é 438. Isso não refuta o fato de que é 418 porque Ezequiel ainda está em sua casa. E é isso que Michael Shabbat ficou de fora. Então você não pode dizer que isso refuta o calendário solar porque é 418 e ainda não chegou a 430 porque Ezequiel ainda está em sua casa. Ok? Então é isso. Eu desmascarei isso. Eu refutei ele e sua hipótese está completamente errado e não é verdade. Então pegue este papel. Você pode ler porque o que Michael Shabbat e todos os professores do calendário lunar não conseguem lidar. É a evidência matemática do ciclo lunar. É impossível que 5 lunares consecutivos de 30 dias, meses para ocorrer. Matematicamente, é impossível não fazê-lo, por isso simplesmente não cumpre o relato do dilúvio em Gênesis. Isso automaticamente exclui isso. A astronomia básica exclui o calendário lunar e o dilúvio de Gênesis. Conta exclui o calendário lunar. Sem mencionar que todo mundo lá fora tem calendários lunares. Todos eles têm que usar luas avistadas. A maioria deles tem que ver luas avistadas em seu calendário ou algo assim. Houve uma janela de 40 dias em que houve cerca de 100% de cobertura de nuvens e tempestade durante o período de Noé. Eles teriam visto a luz porque você ainda poderia ver a luz e as trevas durante a tempestade. Mas isso não significa que você ainda poderá ver alguma luz, mas sim com a cobertura de nuvens, você não conseguirá ver a lua. Dito isto, o calendário lunar está completamente desmascarado.
Então, Michael Shabbat e todos os outros professores por aí que usaram os ensinamentos do Shabbat da Bíblia, vocês perderam completamente e omitiram uma peça-chave da evidência bíblica. E evidências textuais e todos vocês foram refutados. Sua hipótese é que o homem foi refutado. Os 430 dias não refutam o calendário de 365 a 4 dias e não provam um calendário lunar. E como fiz, refutei, inequivocamente, 100% que o calendário lunar, não há calendário lunar. Se ajusta ao registro do dilúvio de Gênesis e a astronomia. Não funciona matematicamente. Eu também. Refutou o fato de que o calendário lunar não se enquadra no calendário profético. Então, Michael Shabbat, você gostaria de pregar com base nos ensinamentos do livro do Apocalipse? Apocalipse, ele menciona. São 100. 1260 dias equivalem a um tempo vezes e meio tempo, o que equivale a 42 meses. Não 43 meses lunares, mas 42 meses. Portanto, isso lança o calendário lunar. Você não tem ideia do que está fazendo sendo professor. Você não deveria estar fazendo isso. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Sempre aprenda tudo isso preto o tempo todo. Como se você fosse um padre de todos escondendo os olhos. Você sabe, você tem um padre branco. Então pegue um pouco de branco. Pegue algumas roupas brancas, coloque algumas roupas brancas em você. Você foi provado errado. Você foi refutado. Você tem sido beliche. Você foi provado errado. Seu calendário lunar é falso. Então vá em frente e se arrependa. Por que você pode? Espero que você faça isso. E espero que todos os meus irmãos que temem a Yahuwah, que têm o testemunho do Messias, Shua, e guardam seus mandamentos. Espero que você seja abençoado pelo. Informações deste vídeo e Shalom para você. Certifique-se também de clicar no link na descrição do vídeo. Para ir em frente pegar este artigo e ler aquele artigo, o artigo da segunda edição e compartilhá-lo com todo mundo. Você sabe quem é o calendário lunar 100%, isso prova todos os calendários lunares. Pegue o papel, compartilhe. Espero que todos vocês sejam abençoados e Shalom. Link na descrição do vídeo para o artigo.